Sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei algumas páginas do livro para vocês fazerem. Essa aula vai ser a correção dessa atividade, tá bem? Página 57. Imagine que você viveu no período de Luzia e responda as questões. Gente, a gente tem que lembrar que Luzia, né, que foi o fóssil encontrado aqui em Lagoa Santa, no sítio arqueológico Lapa Vermelha, ela viveu no período do Paleolítico. Então, para a gente responder essas perguntas, a gente tem que lembrar das características deste período, tá bem? Quais eram as principais atividades suas e de seu grupo? Bom, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham residência fixa. Eles viviam da caça e da coleta. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje. As atividades seriam a caça, a pesca e o abrigo seria uma caverna, né? Inclusive até o tipo de moradia deles, onde eles se abrigavam, era muito diferente. Eles viviam nas cavernas, se abrigando dos perigos, se abrigando de chuva, né? Como você acha que era a interação entre esses primeiros grupos humanos e os animais que ali existiam? Como vocês acham que era? Eles tinham boa interação com os animais? Eles tinham conhecimento da região? Eles tinham conhecimento sobre a geografia desse lugar? Eles tinham conhecimento sobre como eram todos esses animais? Não, né? Eles tinham um conhecimento limitado. Assim como eles tinham recursos limitados, eles tinham conhecimento limitado também. Possuíam maior interação com a natureza, criavam seus próprios meios de passar o tempo. Faziam seus objetos e ferramentas a partir de pedra lascada e de ossos e dentes de animais. Os animais serviam como fonte de alimento também. Na sua opinião, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam neste período? De recursos, né, gente? Eles tinham dificuldade em relação aos recursos disponíveis, em relação à alimentação, porque eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura. E em relação às mudanças climáticas também, né, que foram muito... as mudanças climáticas neste período, elas foram muito intensas também. Eles não possuíam abundância de alimento, por desconhecer as práticas da agricultura, tinham dificuldades em relação às condições climáticas também. Não tinham conhecimentos aprofundados a respeito da natureza, sobre os animais e sobre os fenômenos naturais. Página 58. Em grupos, façam um levantamento das manifestações culturais populares e materiais. Lendas, manifestações artísticas, modos de preparar um prato típico da região ou fazer um tipo específico de artesanato e outros elementos que vocês considerem parte da cultura imaterial de sua cidade. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é cultura imaterial? Cultura imaterial, gente, é aquela que não se materializa, que ela não é analisada sob a ótica de uma construção, sob a ótica de um objeto. Se por exemplo, uma religião, por exemplo, uma festa, uma música, uma dança, esses tipos de conhecimentos que são a cultura imaterial de uma determinada cidade, de um determinado lugar. Eu trouxe para vocês duas culturas imateriais, né, que foram consideradas como cultura imaterial, dois tipos de cultura imaterial, um de Belo Horizonte e um de Contagem. A comunidade dos Arturos foi a primeira reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. É uma cultura imaterial. Os membros vivem em Contagem, são uma comunidade tradicional familiar de ascendência negra, formada pelos descendentes e agregados de Arthur Camilo Silvério e Carmelinda Maria da Silva. A comunidade reúne muitas características que compõem as suas diversas expressões culturais, os sons e os ritmos dos tambores e outras formas de expressões estão presentes no batuque, na folia de reis, no candomblé, no reinado de Nossa Senhora do Rosário, na festa da abolição e na festa do João do Mato.
Então, a gente pode perceber, gente, que é uma comunidade, né, quilombola, os Arturos, que preserva os conhecimentos africanos, que valoriza, né, a cultura afro-brasileira, inclusive, que valoriza essa cultura e que valoriza a importância desses elementos, a importância desses africanos, a importância desses saberes para a cultura brasileira. Então, a preservação desse tipo de cultura, desse tipo de manifestação, ela é extremamente importante, até mesmo por conta da identidade cultural desse povo, da identidade cultural dessa comunidade. A outra manifestação que eu trouxe, manifestação cultural e material que eu trouxe para vocês, é o Quilombo Manzo, no bairro Santa Efigênia. É uma comunidade que foi fundada em 1970, em Ouro Preto, e em 1955, a comunidade ela migrou para BH, sustenta práticas sociais e culturais. Específicas, fundamentadas principalmente na religiosidade de matriz africana, que é compartilhada entre seus membros. Essa comunidade, gente, ela possui sua identidade e seu território indissociáveis. É uma comunidade que não recebe ajuda governamental. Ela é uma organização própria. O terreiro possui hoje um projeto social e cultural de valorização da cultura afro-brasileira, através da realização de atividades como capoeira, samba de roda, dança afro e percussão, dentre outras. Então, gente, essa comunidade ela valoriza os saberes da cultura afro-brasileira, ela valoriza essa identidade afro-brasileira, né? O projeto Kizomba, termo de origem banto, que significa festa do povo que resistiu à escravidão, tal como é chamado, recebe cerca de 60 crianças e jovens do entorno e de bairros vizinhos, e é mantido por 2 filhos da casa, fora o apoio de parceiros da comunidade que auxiliam nas atividades desenvolvidas. O Quilombo possui atividades de valorização da identidade dos afrodescendentes, como oficinas de dança, percussão, cabelos e indumentárias afro, dentre outros que servem para o resgate da identidade, da autoestima, ao mesmo tempo como forma de educar os sujeitos dessas atividades para o exercício pleno da cidadania. A associação ela sobrevive graças a doações e auxílio de terceiros. Então, a preservação, gente, desse tipo de cultura, como eu falei para vocês, é extremamente importante para valorizar a influência, né, da cultura afro aqui no Brasil, para valorizar, inclusive, a importância dessa cultura, para identificar seus saberes, para reconhecer suas tradições. E essa preservação é uma forma, inclusive, de incluir, né, de incluir essas comunidades, esses povos, como participantes do Brasil, como pessoas que estão inseridas na sociedade brasileira. Página 60. Descreva as principais teorias existentes sobre a data de chegada dos primeiros grupos humanos ao continente americano. Nós já vimos, né, que essas teorias, gente, alguns estudiosos, eles acreditam que a teoria mais aceita, né, a teoria mais aceita é a passagem dos seres humanos da Ásia para a América do Norte, através do Estreito de Bering. Existem outras teorias, mas a mais aceita é esta. Outra há arqueólogos que defendem que já existiam seres humanos na América antes de 50 mil anos atrás. Outros defendem que essa data de entrada não ocorreu antes de 20 mil anos. E essas teorias, gente, elas são com base na análise de artefatos, no estudo de fósseis, no estudo de instrumentos, de objetos, né, que é feito pelos paleontólogos, pelos arqueólogos, para eles conseguirem identificar quando foi, né, a data de chegada dos primeiros grupos humanos aqui no continente americano.
explica as diferentes hipóteses sobre as rotas de chegada do ser humano à América. Agora são as rotas de chegada. Agora são como esses primeiros humanos chegaram aqui no continente americano. É por onde que eles passaram. Nós vimos que existe pelo menos 4 ideias de como eles chegaram. Porém, a mais aceita é a passagem pelo Estreito de Bering. É a saída desses povos do continente asiático chegando pela América do Norte e povoando o restante do continente. Lembra que o continente americano ele foi o último a ser povoado. Hipótese mais tradicional: os seres humanos passaram da Ásia para a América do Norte, pelo Estreito de Bering, dispersando-se pelas Américas. Hipótese menos aceita: os primeiros humanos teriam vindo pelo Oceano Pacífico ou pelo Atlântico, navegando entre suas ilhas. Indique os períodos em que se divide a pré-história americana e suas principais características. A pré-história americana, a gente tem que lembrar que ela se divide em períodos diferentes da pré-história europeia, né? Europeia, asiática. A pré-história americana ela vai se dividir em 3 períodos específicos que são o Paleoíndio, o Arcaico e o Formativo. No Paleoíndio, foi a chegada dos primeiros humanos no continente americano. Esses povos eles eram nômades, eles viviam da caça, da coleta e da pesca, eles usavam lanças e objetos de pedra lascada e ossos. Arcaico, grandes mudanças climáticas, vai haver um aumento, né, na temperatura e variação da umidade. Vai iniciar a agricultura na região que hoje são o México, a Amazônia, a bacia do Rio São Francisco, o litoral do Peru e em outras regiões. Nesse período, o ser humano ele começa a se tornar sedentário. O formativo, predomínio do sedentarismo em algumas regiões da América, agricultura como principal atividade de sobrevivência, formação de grandes aldeias, cidades e reinos, e grande desenvolvimento da produção artesanal. Quando o homem ele se torna sedentário, gente, ele desenvolve a agricultura, ele vai fazer a domesticação de animais, ele vai começar a desenvolver objetos, ele vai começar a desenvolver utensílios. Por exemplo, objetos de cerâmica para armazenar alimento, para armazenar água. Eles vão começar a produzir artesanatos, né, que são esteiras, que são cordas, dentre outros. Explique com suas palavras como viviam os indígenas durante a chamada pré-história no território que hoje é o Brasil. Os indígenas viviam da caça, pesca, coleta e pequenas plantações. A terra era um bem coletivo e as comunidades disputavam a posse das terras férteis. Viviam em aldeias e o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. Os homens caçavam, pescavam, guerreavam e produziam suas armas. As mulheres plantavam, coletavam frutos e raízes e confeccionavam redes e cestos. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura e pela cura das doenças. O pajé, gente, normalmente ele era uma pessoa mais velha, mais experiente, tá? Quando ele ia tomar as decisões referentes à aldeia, ele consultava os demais, ele não tomava as decisões sozinho, e ele era responsável por passar o conhecimento de geração para geração, através da tradição oral. As primeiras sociedades que se desenvolveram na América eram todas iguais? Justifique sua resposta com exemplos. Não, né, pessoal? Cada um tinha um modo de vida, cada um tinha uma cultura, e essas sociedades também tinham suas próprias línguas, suas próprias formas de comunicação. Não, elas desenvolveram diferentes modos de vida conforme o ambiente e as necessidades da população. Releia o tópico Cultura Material e Formas de Registro antes de 1500 e explique por que as comunidades indígenas necessitam de grandes extensões de terra para manter seu modo de vida e sua cultura. Bom, gente, as comunidades indígenas, a base econômica delas é a agricultura. Então, elas precisam da terra para produzir.
Um outro fator, gente, é a identidade deste povo. Estes indígenas, eles praticam, né, seus rituais, eles praticam a sua cultura, usando a natureza, usando o seu espaço para sobrevivência. A economia indígena é baseada na caça, na pesca, na coleta e no cultivo da roça, atividades que exigem extensas áreas naturais. Além disso, a preservação da cultura indígena depende da manutenção do contato dos povos nativos com a natureza, ou seja, essas terras são extremamente importantes para preservar as tradições desses nativos, para preservar a identidade desses indígenas. Façam um levantamento sobre. Esse é o número 6, tá, gente? Número 6 está mostrando. Número 7. Na verdade, o número 7 ele está mostrando uma imagem, né, de uma pintura rupestre que foi degradada, que foi pichada. Aí aqui está pedindo o seguinte: façam um levantamento sobre o patrimônio histórico da cidade onde vocês moram. Construções, monumentos e objetos. Monumentos e objetos. Bom, eu trouxe aqui, pessoal, alguns monumentos, né, de Belo Horizonte. Na questão 7 ainda, pede para discutir como está o estado de conservação, o que a população pode fazer, o que os órgãos públicos podem fazer para preservar e como que a população pode cobrar isso dos órgãos públicos. Eu trouxe aqui para vocês alguns conjuntos, né, que são localizados em Belo Horizonte, algumas construções que fazem parte do patrimônio histórico da cidade, e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um. Conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade. São aqueles prédios, gente, ali no entorno da Praça da Liberdade, tá? E a própria Praça da Liberdade. Quem toma conta disso é o IPHAN, mas existem alguns museus que são de administração privada. A Praça da Liberdade ela passou por uma reforma. Então, ela está bem conservada, né? E ela é um importante ponto turístico, principalmente no Natal, quando eles enfeitam a praça, né? Com pisca-pisca, enfeitam a praça e preparam ela para a chegada do Natal. O prédio da livraria Francisco Alves, ali na região central de Belo Horizonte, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Pintado nas cores cinza e branco, de varandas com grades de metal, atualmente abriga também um restaurante, uma loja de sapatos e uma ótica. Esse prédio, gente, ele já não está tão bem conservado assim, como os prédios da Praça da Liberdade. Ele está precisando de uma restauração. Conjunto Moderno da Pampulha, Capela Santa Teresa, localizada no bairro. Não, o Conjunto Moderno da Pampulha, gente, não podemos deixar de falar. Ele é extremamente importante, ele é um cartão postal de Belo Horizonte. E também passou por uma revitalização, passou por uma reforma. Capela Santa Terezinha, localizada no bairro Santa Teresa, construída na década de 1920. Também é um patrimônio histórico, né? E marca a identidade do bairro Santa Terezinha, que é um bairro mais residencial. Conjunto da Praça da Estação, que contempla o viaduto Santa Teresa, foi reconhecido como patrimônio cultural em 1988. O conjunto da Praça da Estação, gente, tem alguns prédios que foram revitalizados, inclusive a Praça da Estação, mas o viaduto Santa Teresa, ele ainda precisa ser revitalizado. Ele está bem degradado, né? Porque é um viaduto que foi construído mais antigamente, com material mais antigo, né? Então, ele precisa passar por uma revitalização para manter a sua identidade original, para manter a sua, como que a gente pode dizer, a sua originalidade, né? Para não perder a característica do viaduto. A Igreja São José, na região central de Belo Horizonte, ela foi inaugurada em 1902 e recentemente também passou por uma restauração.
Como que a população pode cobrar isso dos órgãos públicos, gente? A população ela precisa conhecer, né, qual é o patrimônio histórico e entender a importância do patrimônio histórico para o legado cultural dessa região, para a identidade social, para a identidade cultural dessa região. E os órgãos públicos, eles podem trabalhar de forma mais articulada, né, com instituições privadas, para preservar e manter estes patrimônios. Inclusive, permitir, né, mais acesso da população a essas construções, a esses patrimônios, para a população, inclusive, valorizar essas paisagens, para a população valorizar esses conhecimentos históricos em sua região. Finalizamos a nossa correção. Por hoje vai ser só a correção, tá, pessoal? Na próxima aula nós vamos entrar em um novo capítulo no livro. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.